A pandemia da Covid tornou a situação de enfrentamento à pobreza ainda mais desafiadora. Por causa da crise sanitária e das suas repercussões socioeconômicas, o índice que mede a desigualdade social no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, voltou a subir em 2021. E esse novo cenário, né, do aumento da fome, acaba fazendo com que os especialistas eles se debrucem, né, em alternativas para a gente tentar reverter essa crise socioeconômica. Aqui no Rio Grande do Norte, a partir do próximo dia 23, ou seja, amanhã, 23 de novembro, a partir de amanhã, os auditores fiscais de todo o país vão participar da 33ª edição do Congresso Nacional da FENAFIM, a Federação Nacional dos Fiscos Municipais. E esse congresso vai debater justamente como os impostos, os tributos, podem ser um instrumento de redução das desigualdades sociais. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entrevistar hoje aqui no 12 em Ponto o Anchieta, que é coordenador, diretor aí da FENAFIM, vai falar com a gente sobre esse congresso que começa amanhã em Natal. Anchieta, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Túlio, Ana Karina e Rudimar aqui na mesa. Boa tarde a todos os ouvintes, a razão maior de estarmos aqui, não é? E eu estou à disposição para a gente falar um pouquinho sobre o Congresso Nacional da FENAFIM. O tema é como é que os tributos, os impostos podem ser instrumento de redução de desigualdades. Faz um panorama para a gente. Esse tema, eu diria até que é uma redundância, porque na realidade o imposto, o tributo, ele existe exatamente para diminuir as desigualdades sociais. Esse é o objetivo. Esse seria o objetivo principal. Então isso é praticamente... O título é uma redundância, mas é necessário que a gente fale dessa forma porque talvez assim a gente consiga atingir a população que não se dá conta disso. Isso é praticamente um trabalho de educação fiscal e eu diria que que seria mais voltado para a sociedade em geral do que para os trabalhadores da área de fiscalização. Isso tem uma conotação política na medida em que as pessoas passaram a ver o imposto não pelo que ele proporciona, mas pelo uso errado dele, ou seja, você pega o dinheiro, os políticos usam erradamente, você não vê os benefícios, não vê mudança e acha que aquilo é fruto do imposto e não gosta de pagar imposto, seria isso, né? Muito obrigado, viu, Túlio? Não é à toa que eu lhe admiro tanto. Isso aí me dá é exatamente o que eu gostaria de falar para os nossos ouvintes. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu poderia dizer que é aqui no Brasil, mas não é no Brasil, é no mundo de uma maneira geral. Não existe ninguém que goste de pagar imposto. Se alguém diz, não, eu gosto, as pessoas pagam porque é obrigação. Eu citaria até um exemplo que quem me deu foi Ricardo Alexandre, um palestrante de um evento que nós fizemos certa vez. Ele disse que na Alemanha é um país, o povo é bem conceituado como um povo que paga seus tributos sem a sonegação talvez que a gente tem aqui. Quando a gente vê o resultado do tributo... Mas aí, certa época, foram questionados sobre o seguinte... não se paga, era isento de pagar tributo, qualquer tipo de tributo, principalmente imposto de renda, as pessoas que fossem profissionais do sexo na Alemanha. Tipo, prostituta não poderia pagar, não precisava pagar imposto. Por que não é profissional? E aí começou a prostituto também, os homens começaram a querer também não pagar, para ser prostituto. E depois foram verificar que 80% da população era de prostituta e prostituto. Todo mundo querendo se prostituir para pagar imposto. Na declaração de imposto de renda, que é como é que se diz, não precisava ser divulgada, é uma coisa entre o povo e o fisco, verificou-se que quase 80% da população estava... Só para não pagar o imposto. E aí, não, vamos rever isso aqui. Aí quando disse que todo mundo tinha que pagar igualmente... Aí a profissão desapareceu. Praticamente não tem mais. Então, no Brasil não é diferente. O problema é que no Brasil nós temos um constante bombardeio da população por quem está no topo da pirâmide, que geralmente paga bem menos tributos o tempo todinho. O Brasil é o país que paga mais imposto. O Brasil é um país onde o imposto é mais alto. O brasileiro não aguenta mais imposto. E os bestas que estão na base da pirâmide sustentando a estrutura começam a entrar nessa vibe e começam a brigar
para que o empresário não pague imposto, para que o banqueiro não pague imposto, para que o rico verdadeiramente não pague. E o grande problema do Brasil hoje é essa história de crise fiscal. Crise fiscal que é boa para determinados prefeitos irem para Brasília com pires na mão, para que o recurso venha sem que ele precise cobrar o tributo no município que ele é prefeito. É boa para quem ganha mais e é ruim para quem ganha menos. Ô Anchieta, mas o tributo, o imposto que é pago no Brasil, ele não é de forma percentual aplicada? Por exemplo, quem ganha, sei lá, 10 mil paga mais de quem ganha um Não, salário mínimo. calma, paga tantos por cento de 10 mil. Quem ganha 1 milhão, paga tantos por cento de 1 milhão. Isso não é proporcional, porque ficam dizendo que quem paga mais ganha menos. Deixa eu lhe explicar. Seria proporcional? A gente precisaria de vários dias para conversar sobre isso e para eu fazer acreditar que não é exatamente assim como você pensa. No Brasil, por exemplo, a carga tributária nossa é paga 50%, 48,96% mais ou menos, por pessoas que ganham de 0 a 2 salários mínimos. Eles não são isentos? Isso é uma distorção. Você acha que é? Hoje quem ganha 2 salários mínimos no Brasil já paga imposto de renda. Não são isentos. E como é que se é isento se eu chego no supermercado para comprar um gênero de primeira necessidade, eu pago 18% do imposto de renda? Tanto do imposto de renda não, de ICMS. ICMS. Túlio vai lá, que vive numa situação bem melhor do que a minha, porque jornalista no Brasil ganha muito bem, aí paga o mesmo tributo, 18%. Ana Karina, que é a dona do programa, vai lá, paga 18%. O limpador, o varredor, o cara que limpa o vidro do carro, vai lá e paga a mesma coisa. Não concordam que o nosso poder contributivo é maior do que o do cara? Mas isso aí, veja só, você está colocando uma coisa extremamente verdadeira. Quem ganha mais, tivesse que pagar muito mais em termos de percentual, você não desestimula as pessoas a ganhar mais? Mas veja só, essa questão é porque você está olhando para o imposto somente naquele que você recebe de remuneração. Isso. Que aí tem as faixas, né? Você recebe aí uma remuneração alta, paga 27% do imposto de renda, mas o que ele está falando é uma coisa extremamente forte e que ninguém nunca buscou uma discussão sobre isso, mas é uma realidade. Mas como sair disso? Como fazer uma proporção nesse tipo de imposto? Não é simples, Túlio. Tem muitas coisas a ser feitas. Por exemplo, a questão da cobrança sobre patrimônio e renda, que no Brasil, eu acho que Brasil e Estônia são os 2 países do mundo que não cobram tributo sobre imposto de renda, sobre patrimônio e renda. Isso já... O imposto de renda não é justamente o imposto sobre renda? Não. Você imagina o seguinte, eu sou um assalariado da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e no meu contra-cheque, quando eu recebo, vem descontado 27,5% de imposto de renda. Isso. Eu tô na alíquota máxima. E eu não vou nem dizer quanto é que eu ganho aqui, porque é uma merreca que foi até vergonha. Vai fechar as portas para mim. Vai fechar as portas para mim. Porque quando a gente diz que é auditor fiscal, o povo se curva na frente da gente. Quando vai ver o contra-cheque, aí vê que não é bem assim. É bem pequenininho. Mas aí o que é que acontece? O que é que acontece nessa situação? Os países escandinavos, por exemplo, têm um nível de vida melhor do que o nosso. Na sociedade, a alíquota máxima chega a beirar 60%. Aí você diz, é extorsivo. É extorsivo porque a gente acha que a gente é rico e que a gente vai pagar a alíquota máxima. Na realidade, se essa cobrança começar a ser feita proporcionalmente, a gente que paga 27,5%, que é o nosso caso aqui, mais ou menos, a gente vai passar a pagar talvez 2% ou 3%. Na Escandinávia, você falou? O escalonamento. Exatamente. Mas você falou onde na Escandinávia? Nos países escandinavos. Mas aí Suíça, lá você não precisa pagar o imposto e mais pagar a segurança por fora, a educação por fora, a saúde por fora, nada por fora. Mas vamos... Aqui a gente tem que pagar dobrado. Paga o imposto e ainda tem que pagar tudo por fora. Eu não tô dizendo que lá tá justo, que aqui tá... Mas aqui tá injusto da forma como tá concebido, porque as pessoas, por exemplo, a pessoa que ganha um salário mínimo, tudo que ela ganha, ela compra de alimentação. Então, tudo que ela ganha, ela paga imposto. Ela está ganhando, comprometendo mais de 50% do que ela ganha. Existe uma proposta já tramitando no Congresso Nacional, inclusive saiu do seio do próprio fisco, né, do fisco estadual, foi uma proposta construída e sugerida pelo fisco, que
diminuir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a receita. Reforma tributária solidária, né? Isso, a reforma tributária solidária. Em que pé está isso? Em nenhum pé. Porque isso foi divulgado, foi feito, mas não tem ainda nessas reformas tributárias que tramitam aí. Tem um pouquinho de cada uma proposta em cada uma, mas assim, da forma como está concebida naquele projeto, não está pacificado, não. Agora eu queria saber se o FENAFIM em si, ele vai tratar também dessa problemática que existe hoje com relação às empresas e às microempresas. Existe uma discussão com relação à quantidade contributiva que se aplica às empresas e também já existe a discussão com relação às microempresas de uma parcela maior de contribuição. A FENAFIM, ela vai trazer esses assuntos à tona, esses assuntos mais polêmicos à tona? Na realidade, vai trazer, eu acho que a gente poderia até trazer até mais do que isso. A gente só não vai ter tempo de fazer tudo em 3 dias, mas essas questões serão debatidas sim e em forma de painel. Geralmente a gente está trazendo pessoas que vão fazer um contraponto. Eu citaria o exemplo aqui da doutora Tatiana Piscitelli, por exemplo, que vai debater no painel chamado Economia Digital e Tributação dos Novos Serviços Tecnológicos. Ô Anchieta, o novo governo propôs ali aumentar a faixa de isenção para o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vocês do Fisco são a favor disso? Claro, eu acho que deve ser até mais, porque essa faixa de contribuição aí para a pessoa que ganha, vamos dizer, 5 salários mínimos, essas pessoas têm salário, isso não é renda. Aí essa isenção significa uma renúncia de receita. Certo. O governo deixa de arrecadar. Como é que vai suprir as necessidades para acabar com essas desigualdades sociais? Ana Karina, basta cobrar 1% a mais de quem está no topo da pirâmide, que compensa isso aí não sei nem quantas vezes. É uma coisa, é uma conta estratosférica, a gente não consegue nem juntar. Então, o senhor seria favorável, dentro daquele raciocínio, seria favorável a mais faixas, a um escalonamento maior, que você iria poder fazer mais, uma tentativa de fazer mais justiça, os menores pagando menos e os maiores mais? Claro, e sem contar que mais escalonamento, aumentar o nível da última alíquota, diminuir o nível da primeira. E tem muitas outras coisas para serem levadas em conta, inclusive separar o que é verdadeiramente renda e o que é salário. Quando o senhor falou aí sobre essa questão das pessoas que vão, um miserável compra 1 quilo de feijão, ele está pagando o imposto que um milionário também paga. E aí eu volto àquela ideia que surgiu, acho que em 94, um pouco mais adiante, com Flávio Rocha, do imposto único, né? Soraya Tronic também trouxe essa ideia para a campanha. O imposto único seria justo ou permaneceria com essa ideia de injustiça? Seria a mesma situação, porque eu ia pagar, vamos dizer, Flávio Rocha era a falácia de 1%, né? Primeiro ia quebrar o Brasil. E segundo, 1% de quem ganha um salário mínimo é muito mais alto do que 1% para quem ganha 2 salários mínimos e assim sucessivamente. É mais fácil para gente pagar 10% do nosso salário do que quem ganha um salário mínimo pagar 10% do salário. A lógica é mais ou menos essa. Anchieta, serão 3 dias de evento no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra, a partir de amanhã. Como é que os nossos ouvintes, os internautas, podem acompanhar todas essas discussões no evento? Obrigado, Ana Karina. Eu preciso correr realmente também. O nosso congresso, ele tem todas as informações bem direitinho na página congressofenafim.com.br, tá certo? Tem até sobre hospedagem, tem como localizar nessa página. E eu diria que é uma programação riquíssima, que nós vamos ter 4 oficinas diretamente colocadas para a parte técnica, para a formação de fiscais e auditores. E aí temos as palestras que vão ser oportunidade de debate, tanto presencial como online, como a pessoa preferir. Vai ser um evento, talvez o maior do país em termos de direito tributário, notadamente municipal, né?
É isso, entrevistamos Anchieta Xavier, falando aqui sobre o Congresso do Fisco, o Congresso Nacional dos Fiscos Municipais, que começa amanhã aqui em Natal. Anchieta, obrigada pela sua participação. Muitíssimo obrigado a todos vocês, eu estou à disposição, espero ter a oportunidade, Túlio, de vir um dia aqui pra gente trocar tapa mesmo. Eu sou da paz. Quando eu falo em trocar tapa, não é que eu vou trocar com verbal. você, não é trocar com você, é ficar do seu lado. É o debate das ideias. Gente, muito obrigado, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Isso é muito instigante falar sobre isso para o Brasil, principalmente, que as pessoas não têm educação fiscal. 13h29, um rápido intervalo e na volta tem outras informações aqui no 12 em Ponto 98.